Muito boa noite, minha gente. Sejam muito bem-vindos a mais um Projeto EBD. Hoje estamos iniciando, então, o terceiro trimestre de 2022, Revista Betel, sobre o Sermão do Monte, né? Revista, capa bonita, né? Olha só. Sermão do Monte, tá? Da Revista Betel, terceiro trimestre de 2022, lição 1, a essência do Sermão do Monte, né? Sejam todos muito bem-vindos. E sem muitos rodeios, vamos lá. Antes, lembra de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, né? Isso ajuda muito o nosso canal, beleza? Então vamos lá. O texto base, ou texto áureo, né? O bispo Abner Ferreira, né? Ele colocou lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falai, e ouça a terra as palavras da minha boca. Tá? O texto de referência é o início do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos 1 ao versículo 8. Tá? Eu vou ler para a gente ganhar tempo, não ficar um vídeo muito longo, né, nem cansativo com leituras. Tá? Manter sempre o padrão de ler pequenos trechos, né, de cada tópico. E aí ele vai dividir em 3 tópicos. Né? Primeiro, conhecendo o Sermão da Montanha. O segundo, o sermão em relação à vida prática. E o terceiro, a natureza do reino de Deus. Interessante que alguns estudiosos chamam o Sermão do Monte de Manifesto do Reino, né? O que é isso? Seria o Sermão do Monte como é que eu vou dizer? Uma pregação de Jesus que mostra de maneira curta, de maneira breve, né? Eu sei, o sermão é longo, são 3 capítulos, né? Uma pregação relativamente longa, mas uma pregação que resume o que é o reino de Deus, né? Ou seja, Jesus traz os preceitos básicos do reino de Deus, né? E nesse sentido, já no primeiro tópico, né, conhecendo o Sermão da Montanha, o Bispo Abner cita, né, Agostinho, tá? Ou Santo Agostinho, né, para os católicos, mas é o bispo de Hipona, né, conhecido como bispo de Hipona. Ele foi bispo, né, na cidade de Hipona. E ele diz assim, olha, cadê? Onde começa? Tá. Quem quiser meditar com piedade e recolhimento o sermão que nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou na montanha, tal como lemos no Evangelho segundo Mateus, encontrará aí, creio eu, todos os preceitos necessários à perfeição da vida cristã. Ou seja, a fala de Agostinho aqui corrobora, né, porque eu acabei de falar. O Sermão do Monte é um resumo que Jesus dá de tudo aquilo que é o reino de Deus, dos principais preceitos, das principais diretrizes do que é o reino de Deus. Né? Ele vai trazer a correta interpretação da lei, a correta interpretação dos profetas, vai trazer ali o que realmente é a vida cristã, o que é a prática cristã. Né? Então Jesus ele traz ali o que realmente Deus quer de nós, seus servos. Né? Muito bem. No 1.1, ele vai tratar do caráter do sermão. E tem 2 trechos, né, que eu destacaria aqui dessa parte aqui da revista, do comentário do Bispo Abner, que é o seguinte: Jesus estabelece quais são os valores do reino e deixa claro que eles são completamente contrários aos do mundo. E é interessante notar o seguinte: ele é contrário até aos preceitos da religião daquela época. Né? Você vai pegar ainda no capítulo 5, se não me engano, Jesus falando assim, olha, foi dito, não matarás, eu porém vos digo. Foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo. Ou seja, Jesus vai mostrar que a própria vontade de Deus é diferente da interpretação religiosa. Né? Vale, né, o que o pastor Zé Bruno diz quando ele fala, olha, a Bíblia estraga a nossa religião. E é verdade, né? É verdade. A Bíblia ela traz ensinos que estão, na verdade, atrelados ao caráter de Deus, não às nossas interpretações, tá? Não aos nossos anseios, né? Mas ligados ao caráter de Deus. Exemplo disso é quando Jesus fala do homicídio. Né? Os religiosos da época entendiam o seguinte: eu posso me irar, eu posso ser violento desde que eu não mate. Porque a Bíblia diz: não matarás. Né? Então eu posso espancar outra pessoa, não matei, tá tudo certo, não feri a lei. Jesus diz assim: qualquer um que se irar já comete homicídio. Por quê? Porque Jesus está dizendo o seguinte: olha, o problema de Deus é com o pecado que está em nós, não com a prática apenas. Né? Ou seja, o problema de Deus é com a nossa mente, com o nosso coração pecaminoso. Portanto, o homicídio é uma violência que decorre da nossa ira.
e da nossa ausência de controle, ou falta de controle. Então, quando eu deixo a ira ir me dominando, eu já estou pecando. Eu já estou no caminho de minha violência última, né? O que Deus está nos alertando? Olha, você é capaz, sim, de cometer violências das mais terríveis. Então, não deixe a ira subir ao seu coração. Busque no Senhor piedade, busque no Senhor paciência, busque no Senhor temperança, que é fruto do Espírito. Né? Então o problema é com com o meu coração pecaminoso. É isso que Jesus está ensinando ali. Né? Então a gente não pode ceder à nossa natureza pecaminosa. É isso que Jesus está ensinando. Tanto que nesse comentário o bispo cita Romanos 12:1. Né? Não vos conformeis com o mundo, mas renovai o vosso pensamento, né? Pela renovação da palavra. Então veja, precisamos de Cristo para conter a nossa natureza pecaminosa. Também ainda nesse trecho, ele diz assim, o que Jesus apresenta aqui é forma de viver de quem se diz cristão. Na verdade, não é uma forma de viver de quem se diz cristão, é a forma de viver de quem foi alcançado por Cristo. Né? A graça de Cristo nos move a viver como Cristo ensina. Né? Ou seja, sermos novas criaturas em Cristo Jesus nos motiva a obedecer o que Jesus está ensinando. Né? É isso. 1.2, o conteúdo do sermão. Aqui ele vai trazer o comentário da seguinte maneira, olha, o Sermão do Monte aborda questões importantíssimas acerca do amor ao próximo, da oração, o jejum e a conduta cristã. O Senhor ele ensina o que de fato são essas coisas, o que é orar, o que é jejum, o que é a conduta cristã. Né? Tem aqui no meu canal, inclusive, né, quem estiver assistindo no meu canal, tem uma aula inteira sobre a oração do Pai Nosso. Né? Um comentário inteiro sobre a oração do Pai Nosso. Que eu particularmente entendo que a oração do Pai Nosso, Jesus está apresentando as nossas necessidades, tá? Talvez eu deixe aqui no card, sei lá de qual lado está aqui, tá? Vou ver se eu coloco no card aqui para você. Se não colocar, tem no canal aí, tá fácil de achar, tá? Só procurar. Se não aparecer no card aí, tem no canal, não é muito difícil de achar, não. Então Jesus vai ensinar a importância disso e o porquê disso. E ele vai ensinar exatamente o que? Olha, oração, jejum, não é para você aparecer, não é para você mostrar que é santo. Jesus vai condenar a prática farisaica de orar em pé, em praça pública, para aparecer, de desfalecer quando está jejuando, mostrar que está jejuando, mostrar que é muito santo, mostrar que cumpre os preceitos, que tem uma vida devocional e blá blá blá. Ou seja, ele vai mostrar que a hipocrisia religiosa não cabe no reino de Deus. Então, cuidado, meu irmão. Né? Se você está sendo um hipócrita religioso, né, fazendo as coisas para aparecer, canta, isso é extensivo, canta para aparecer, prega para aparecer, olha, já era, tá? Não faça isso, ok? Então, se você foi chamado para ser professor, seja professor para a glória de Deus. Se você foi chamado para cantar, cante para a glória de Deus. É óbvio, gente, que em alguma medida existe, né, alguma vaidade, isso é coisa humana, mas não deixe que isso tome conta do seu coração, tá? Não deixe que isso suba a sua mente e te faça ser vaidoso, te faça se sentir melhor, te faça se sentir mais perto de Deus. Ou seja, o fato de eu ser professor, gravar vídeo com a internet e tudo mais, não me faz ser mais amado por Deus, tá? Não me faz ter nenhum tipo de crédito ou privilégio diante de Deus. É esse o ponto, tá? Que você entenda isso. O fato de você ser um pastor, ter algum título eclesiástico, ter alguma função na igreja, não te faz melhor do que o seu irmão, que não tem nenhuma função na igreja, ok? É essa a percepção, tá? E é isso que o Senhor vai nos ensinar. Tá? O fato de você orar mais do que o outro irmão não te faz mais amado por Deus e assim por diante, tá? 1.3, o local do sermão. Aqui, o comentarista, né, o bispo Abner, ele traz a ideia, o significado ali de ter sido no monte. Né? O monte, historicamente, para Israel, era lugar de comunhão, era lugar de culto, né? É lugar de adoração. O templo ele é construído sobre um monte ali em Israel e assim por diante, tá? Então o monte era um lugar de devoção, né? E ele traz nesse sentido, tá? Jesus se assenta ali no monte, né? Se não me engano, é o Monte das Oliveiras. Porque o montanha. Eu não me lembro qual que é o monte, né? Se é o Monte das Oliveiras. Depois a gente olha lá, né? Tem que olhar aqui no capítulo 5 de Mateus.
Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se fala que Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando, aproximaram-se dele os discípulos e abrindo a boca os ensinava, dizendo. Não fala, né? Qual que é efetivamente o monte aqui. Fala subindo a um monte, né? Mateus 5. Né? Já abri em cima do capítulo ali, por coincidência, né? Então, um monte, né? Mas o que o bispo Abner coloca aqui é essa importância que o monte tinha na cultura judaica, na história, inclusive da Bíblia, né? Os mandamentos foram dados no monte, várias vezes que Deus fala com Moisés e outros servos é no monte. Então tem essa ideia de comunhão, de devocional, tá? De estar acima, né? Mais próximo de Deus. Então a ideia é essa, tá? Muito bem. 2. O segundo tópico vai dizer sobre o sermão e a relação com a vida prática. O comentarista começa dizendo assim: o Sermão do Monte é um chamado à justiça e à rejeição à prática farisaica da lei. Né? Aqui ele já começa a trabalhar a questão da prática e da relação da interpretação, né, da própria escritura, da palavra de Deus, dos ensinos. 2.1. A conduta dos cidadãos do reino. Né? Ele vai comentar assim: olha, no Sermão do Monte no Sermão do Monte não são uma série de regulamentos que alguém deve obedecer para se tornar um cristão. São uma descrição de como um seguidor de Cristo deve viver. Eu usava exatamente essa percepção que precisamos ter. A Bíblia como um todo, ela não é um conjunto de regras, de normas, que a gente obedece porque tem uma lei sobre a gente. E é isso que Paulo está dizendo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando ele fala tudo me é lícito, não é que tudo pode. Ele quebra ali a ideia de legalidade. Né? Ou seja, eu não sou regido por uma norma que me é imposta por uma autoridade. Não. Eu obedeço o mandamento do Senhor porque eu fui amado por Ele e o amor dele gerou em mim amor por Ele. Né? Então, uma relação de amor, de submissão, de entrega. Tá? É essa a relação. Eu usava essa percepção num vídeo que está aqui no meu canal, postei esses dias, sobre o Felipe Neto, respondendo, né, os questionamentos legalistas, né, do Felipe Neto sobre a questão da percepção, sobre os movimentos LGBT e essas coisas. Né? Então, quem quiser confere aí também. Esse eu não vou pôr em card, não. Quem quiser confere aí no canal. Tá? Tem esse vídeo aí. Né? Eu respondo exatamente isso. Né? A Bíblia é principiológica. Né? Nós seguimos porque é a vontade do nosso Deus. Né? Vou colocar no card também. Se não aparecer aí, tá no canal aí. É um vídeo logo antes desse aqui. Você vê a sequência aí, é o vídeo logo antes. Postei esse vídeo ontem, né? Estou postando isso aqui na quarta, eu postei o vídeo respondendo ao Felipe Neto sobre essa questão de princípios ontem, tá? Vou tentar colocar no card aí também, os irmãos e amigos podem conferir, tá? 2.2. A essência contida nas entrelinhas. Ele vai dizer assim: o termo grego os ensinava está no tempo imperfeito e descreve uma ação que se repete, ou seja, não se trata de algo que não mais foi enfatizado, mas aponta para a essência do que Jesus ensinava continuamente, de maneira habitual aos seus discípulos. Ou seja, mais uma vez, reforçando aquilo que a gente falava, o Sermão do Monte é o resumo de toda a doutrina de Jesus. Né? Esse próprio termo aqui em grego mostra que Jesus não estava ensinando uma coisa que ele não ensinava e que ele parou de ensinar. Não, é o mesmo conteúdo. Né? Ou seja, é a mesma pregação. Jesus estava sempre ensinando sobre aquilo, sobre o reino, sobre a salvação, sobre uma vida nova, né, que não segue preceitos de lei impostas, mas segue agora um relacionamento com Deus que me alcançou. É isso que Jesus está ensinando. E ele não ensina só no Sermão do Monte, mas durante todo o seu ministério ele ensina exatamente isso. Né? Não há ali um ensino pontual, mas há, na verdade, um resumo de todo o ensino de Cristo no Sermão do Monte. Tá? É por isso que às vezes a gente fala, pregadores, professores ensinam uma coisa só, que é o Senhor Jesus, é o Evangelho, é o reino de Deus. Né? O conteúdo da pregação tem que ser esse. Se o conteúdo da sua pregação não é Cristo, você não está pregando a Bíblia. Né? Então tem esse cuidado. Okay? Então Jesus tem um ensino só. 2.3. O combate à falsa moralidade. Dessa feita, comentário do Bispo Abner, desta feita, o Senhor Jesus, ao apresentar um novo enfoque e denunciar a prática hipócrita dos fariseus, a gente comentava anteriormente,
lhes apresentava o que é a verdadeira justiça e como os cidadãos do reino deveriam vivê-la. Tá? O que é a verdadeira justiça? Cristo. Nós somos justos quando nos submetemos a Cristo. Tá? Por mais que eu me esforce para ser justo, não dá. O máximo que eu vou ser honesto nas minhas relações interpessoais, no meu trabalho, no meu dia a dia. Justo, só Cristo me justifica. Só o Senhor para me justificar. Amém? E Jesus vai apresentar isso. Terceiro, a natureza do reino de Deus. Qual que é a natureza? Primeiro, um novo sistema de valores. 3.1, um novo sistema de valores. O bispo Abner comenta assim: Jesus nos oferece uma nova vara de medir, um novo par de lentes, um novo sistema de valores ao revelar o reino dos céus. Ele continua mais embaixo. Para ilustrar a natureza desse reino, Jesus começa afirmando que a felicidade de Deus vem para aqueles que reconhecem que são pobres. Olha que interessante, né? Uma nova forma de entender, um novo conjunto de valores. Então, primeiro, o valor que tinha da religião naquela época era, olha, eu cumpro a lei e Deus me abençoa. E Jesus já começa falando, olha, bem-aventurado os pobres. Bem-aventurado os humildes. Né? Ele já começa mostrando uma outra coisa. E é interessante que o termo, segundo... tá ali em cima, ali, mas não vou pegar para mostrar. Não. Segundo a Bíblia, palavra-chave, né, editada pela CPAD, o termo que está ali no capítulo 5 é Macários. E Macários não é simplesmente feliz, como é traduzido para nós, ou bem-aventurado. Macários, ele é um imperativo. Alegrai-vos. Né? Ou seja, esteja alegre, esteja feliz. E quando fala pobres, não significa exatamente o pobre financeiramente, tá? É o reconhecer que você não tem nada. O humilde é a mesma coisa. É reconhecer que você necessita de Deus. Então, alegrai-vos em se submeter a Cristo. Então, primeira coisa, né, os religiosos se alegravam em suas posições, em seus títulos, em seus bens. Jesus começa dizendo, olha, não se alegra nisso não. Se alegra em se curvar a Cristo. Se alegra em ser o menor, porque o menor será o maior. Né? Isso é mostrado em toda a Bíblia, né? Jacó, o mais moço, o mais velho será o mais moço, né? Davi era o mais moço dos irmãos, né? Benjamim, José, né? eram os mais novos, né? Agora não me vem outro exemplo na mente, mas aí já deu para ver, né? Que Jesus, o Senhor, ele trabalha com a lógica inversa da lógica humana, da lógica estabelecida na sociedade. Né? O Senhor trabalha de maneira inversa. Né, de maneira contrária, são novos valores. E os valores do reino que Cristo nos apresenta não está na religião, não está no status. Os valores do reino estão, na realidade, presentes em nós, em Cristo. Né? E quando nós amamos a Cristo, esse é o verdadeiro valor do cristão. Amar a Cristo, se submeter a Cristo, né? Viver o que Cristo ensina. Não por uma imposição de lei, de norma, mas por uma ação do Espírito Santo que nos leva a amar aquele que nos amou primeiro, amar Jesus, que foi à cruz por amor a nós. 3.2. Uma nova harmonia produzida pelo Espírito Santo. O bispo Abner diz assim, as bem-aventuranças de Jesus são palavras que fluem do coração do nosso Criador e Redentor, como lâmpada para os pés de seus discípulos e luz no caminho para os que se enganem, para que não se enganem com os muitos atalhos que são encontrados ao longo da jornada cristã. Gente, atalhos que são, na verdade, caminhos errados. Né? A gente fica buscando atalhos que não funcionam. Né? E ele diz, olha, as bem-aventuranças são palavras que fluem do coração de Jesus. Então, alegrai-vos em servir a Deus. Alegre quando você estiver chorando, porque, na verdade, aquilo ali vai produzir sustento, vai produzir firmeza na fé. Alegrai-vos, né? Se alegre naquilo, tá? Seja feliz por servir a Cristo, por se submeter a Cristo. Seja feliz por reconhecer a sua necessidade. Seja feliz em se curvar ao Senhor, em obedecer ao Senhor de coração, não para ganhar algo, não por barganha, mas porque Cristo já fez tudo na cruz por você. Você então se curva a Ele. Tá? Você não busca, você não jejua, você não ora
só para conseguir as coisas, mas você faz isso para se relacionar com o seu Salvador, né? É igual o voto. O voto sem um intuito devocional é voto de tolo, tá? Cuidado com isso. Você não deve fazer votos para conseguir alguma coisa, jamais. Você faz votos de louvor, de adoração, de devocional, para adorar. Jamais faça um voto para conseguir alguma coisa. Jamais faça isso. Não, eu vou fazer um voto aqui para Deus me dar uma promoção no emprego. Não. Dobre o seu joelho e vai orar ao Senhor. Faça votos de adoração, de gratidão. Ok? Olha, eu vou fazer um voto ao Senhor para adorá-lo. Eu quero fazer um voto de uma semana orando. Né? Principalmente voto financeiro. Né? Você quer fazer um voto financeiro? Faça, mas com o intuito de adoração, intuito devocional. Se não tem intuito devocional, já era. Tá? Marcelo, então eu não posso orar pedindo as coisas? Pode e deve. Tá? Mas desde que você entenda que não é porque você faz. É porque Cristo, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos abençoa. Tá? Deixa você entender isso, está tudo certo. Então se alegre com aquilo que Deus te dá. Se alegre em se submeter a Cristo. Se alegre em servir. Tá? Se Deus abençoar, se Deus te der o que você quer, glória a Deus. Glorifica mais. Tá? Mas se alegre em ser um servo de Deus. Né? Se alegre em servir a Deus. Né? É o que eu procuro todos os dias. Me alegrar em ser um professor. Né? Foi isso que Deus me chamou, foi isso que Deus pôs na minha mão, e é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero satisfazer meu coração fazendo com alegria e o melhor que eu puder dentro da minha limitação. Tá? É isso que a palavra está dizendo, sirva a Deus com alegria. Ok? Então, mais do que dizer que bem-aventurado é o pobre, ele está dizendo, olha, se alegre em se reconhecer como pobre, que isso te satisfaça, que servir a Deus, ao Criador, te satisfaça. Tá? Essa é a nova harmonia do Espírito. E essa palavra tem que ser lâmpada para os nossos pés. Porque muitas vezes nós entramos por atalhos achando que o meu título, a minha posição é alguma coisa. E não é. Tá? Por último, Jesus, o exemplo do modelo da vida cristã, no 3.2. Ele vai dizer assim, o comentarista vai registrar, a nova aliança que Jesus inaugura inclui tanto o perdão dos pecados quanto a transformação de vidas, a partir da regeneração e continuando no crescimento espiritual produzido pelo Espírito Santo. Ou seja, o Senhor nos alcançou, nos salvou. E agora, o nosso modelo, o nosso exemplo de vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu espero que esse pequeno resumo tenha te abençoado, tenha ajudado na preparação da aula, na sua aula, você que é professor. Né? Espero que abençoe você, que é irmão, tenha interesse aí em estudar a palavra de Deus. Amém? No meu canal tem uma série sobre o Sermão do Monte, tá? Em que eu faço comentários expositivos sobre a maior parte do Sermão do Monte. Falta o final do Sermão do Monte. Mas tem uma série sobre o Sermão do Monte, tá? Eu não vou colocar o link lá, porque tem uma playlist embaixo aí, né, do Carregar na Cruz, e tem essa série do Sermão do Monte. Amém? Pode procurar aí no canal que tem, tá bom? Que Deus abençoe. É um prazer, uma alegria, né? Espero que tenha abençoado a sua vida e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.